Há perguntas que parecem simples quando ditas em voz alta, mas que carregam peso. Um peso quase espiritual. Um peso que envolve memória, glória, saudade, paixão, identidade, história e, acima de tudo, um sentimento que só quem é Flamengo consegue entender. E existe uma pergunta que provoca exatamente esse efeito. Uma pergunta que silencia arquibancadas, desperta debates intermináveis, irrita uns, emociona outros e faz todos, absolutamente todos, prestarem atenção. Uma pergunta que não deveria ser feita de forma leviana, porque ela toca na alma do clube. A pergunta é: será que Arrascaeta já é maior do que Zico? No momento em que essas palavras são pronunciadas, algo acontece no ar. Um arrepio invisível percorre gerações. Torcedores que viveram os anos 80 respiram fundo. Torcedores mais jovens abrem um sorriso malandro. E os apaixonados pelo debate se ajeitam na cadeira, porque sabem que a conversa vai render. Mas, no fundo, essa pergunta não é simplesmente sobre comparar dois jogadores. Essa pergunta é sobre entender o Flamengo. Sobre entender um povo que respira futebol 24 horas por dia, que transforma ídolos em deuses, que transforma vitórias em eternidade e que vê no Maracanã não apenas um estádio, mas uma catedral. E para responder, ou ao menos tentar, essa pergunta, precisamos viajar por décadas de história, reconstruir eras, confrontar emoções e entender como dois jogadores de mundos tão diferentes conseguem, de alguma forma, dividir o mesmo altar. Antes de tudo, porém, se você ama narrativas profundas sobre futebol, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui não contamos apenas partidas, contamos crenças, eras, mitologias e histórias que o futebol insiste em transformar em eternidade. Agora sim, vamos começar. Para falar de Arrascaeta, antes precisamos falar de Zico. Não existe Flamengo sem Zico. Não existe Maracanã sem a sombra gigantesca que ele deixou. Não existe torcedor rubro-negro que não tenha sido influenciado, direta ou indiretamente, pela lenda que ele construiu. Zico não é apenas um jogador da história do Flamengo. Zico é a própria história. Quando ele surgiu, o futebol brasileiro vivia outro tempo. Um tempo mais romântico. Um tempo em que a genialidade dependia do improviso, do toque, da visão. Um tempo em que craques surgiam como cometas. Um tempo em que o futebol ainda era feito de paixão antes de ser feito de indústria. E dentro desse cenário nasceu Arthur Antunes Coimbra. Magro. Habilidoso. Determinado. Diferente. Quando vestiu a camisa 10 pela primeira vez, ninguém sabia que estavam diante do maior ídolo da história do clube. Mas bastaram poucos jogos para que o Maracanã inteiro percebesse que havia algo especial ali. Zico não jogava futebol. Zico incendiava o futebol. Ele surgia entre defensores como se fosse feito de luz. Ele batia na bola como quem escreve poesia. Ele pensava o jogo como quem lê o futuro. E, principalmente, ele carregava o Flamengo nas costas. Não apenas em finais. Não apenas em jogos importantes. Mas sempre. Zico carregava uma era. Uma era que formou torcedores. Uma era que transformou o Flamengo em potência continental. Uma era que virou mito, virou livro, virou música, virou filme. Para o torcedor da época, Zico não é um jogador. Zico é infância. Zico é memória afetiva. Zico é família. Zico é tradição. Zico é o cheiro da arquibancada antiga, é o sol batendo no Maracanã, é o radinho grudado no ouvido, é a emoção de um gol que não volta mais. E por isso, a sombra dele nunca desapareceu. Por décadas, o nome Zico não foi apenas um nome. Foi um patamar, um padrão, um norte. Quem será o próximo Zico? Quem será capaz de preencher esse espaço? Quem vai honrar essa camisa como ele honrou? E a resposta, por muitos anos, foi sempre a mesma. Ninguém. Ninguém se aproximava. Ninguém criava a mesma aura. Ninguém tocava o coração do torcedor da mesma forma. Até que, décadas depois, um uruguaio calado entrou em campo. E tudo mudou. O futebol moderno é diferente. É rápido. É físico. É multimilionário. É calculado. É estatístico. É globalizado. E dentro desse cenário, a alma muitas vezes se perde. Mas, de repente, o Flamengo contratou um jogador que parecia pertencer a outra época. Uma época onde o talento era mais importante que o marketing, onde a magia importava mais que os números, onde o jogo era arte. Georgian de Arrascaeta. No início, ele não chegou com pompa. Não chegou com discurso. Não chegou com a obrigação de ser ídolo. Ele simplesmente chegou e jogou. E a bola, imediatamente, reconheceu o dono. Arrascaeta domina o tempo. Ele faz o campo ficar lento para ele e rápido para os outros. Ele enxerga passes que só aparecem na câmera aérea. Ele muda jogos com um toque. Ele pesa decisões. Ele muda finais.
Ele define títulos. E o mais impressionante, ele faz tudo isso sem fazer barulho. Enquanto outros gritam, Arrascaeta sussurra. Enquanto outros performam, Arrascaeta executa. Enquanto outros tentam chamar atenção, Arrascaeta deixa a bola falar por ele. E a bola diz muito. Ela diz com passes improváveis. Ela diz com dribles curtos, limpos, quase silenciosos. Ela diz com gols em momentos decisivos. Ela diz com calma, aquela calma que só gênios possuem. Em pouco tempo, o torcedor percebeu. Aquilo não era comum. Aquilo não era normal. Aquilo não era só mais um bom jogador. Aquilo era especial. O Flamengo voltou ao auge do continente. Conquistou títulos. Marcou épocas. Mudou a história recente do futebol sul-americano. E sempre que a bola queimava, sempre que a pressão aumentava, sempre que os nervos tremiam, Arrascaeta estava lá. Silencioso. Elegante. Efetivo. Genial. E foi aí que um novo debate começou a surgir. Os mais jovens começaram a dizer: Arrascaeta é o maior que eu já vi. E os mais velhos, com um nó na garganta, respondiam: calma. Existe Zico. Essa discussão não é sobre números. Porque, se fosse sobre números, a conversa seria simples. A estatística resolveria tudo. Mas estatística não mede impacto emocional. E por isso, essa discussão é sobre gerações. Para quem viveu os anos de ouro do Flamengo, Zico não é apenas grande. Zico é sagrado. Ele representa um tempo onde o futebol era mais puro, mais romântico, mais brasileiro. Um tempo onde os jogadores estavam mais próximos do povo. Um tempo onde o futebol era parte do cotidiano, parte da vida, parte da alma. Zico é emoção bruta. Zico é nostalgia. Zico é memória. Por outro lado, para quem cresceu vendo o Flamengo se tornar gigante de novo, para quem vibrou com Libertadores, Supercopas, Brasileiros, finais épicas, para quem viu Arrascaeta decidir, brilhar, comandar, transformar, Arrascaeta é o maior que já existiu. É simples. A geração mais jovem não viu Zico. E não se emociona com VHS, com histórias, com livros, com relatos. Eles se emocionam com o que vivem, com o que assistem, com o que gritam, com o que sentem no estádio ou na TV. E por isso, Arrascaeta representa não apenas um jogador. Representa um momento. Representa um Flamengo moderno, continental, vencedor, global. Essa é a parte mais sensível da conversa. Porque comparar épocas diferentes é sempre injusto. Zico jogou futebol em uma era sem redes sociais, sem supercontratos, sem preparação física moderna, sem tecnologia, sem marketing global. Ele jogou contra marcadores violentos, gramados ruins, arbitragens confusas. Arrascaeta joga em uma era profissional, veloz, sistemática, ultrafísica, milimetricamente estudada. E mesmo assim, ambos brilham como só gênios brilham. Mas há uma diferença fundamental. Zico criou o Flamengo que Arrascaeta encontrou. E Arrascaeta, por sua vez, elevou o Flamengo a um patamar que nem mesmo Zico viveu. Zico criou uma identidade. Arrascaeta deu continuidade a ela. Zico fez do Flamengo um gigante nacional. Arrascaeta fez do Flamengo um gigante continental. Zico era alma. Arrascaeta é cérebro. Zico era fogo. Arrascaeta é água. Zico era explosão. Arrascaeta é precisão. E é justamente por isso que essa pergunta dói tanto. Eles são gigantes, mas de maneiras diferentes. Se alguém diz que Arrascaeta é maior do que Zico, o debate explode. Se alguém diz que Zico é inalcançável, o debate explode de novo. E nesse choque, o Flamengo cresce. Porque o Flamengo é feito disso. De eras que se conectam. De capítulos que conversam. De personagens que não substituem, mas somam. O Flamengo não tem uma história linear. Tem uma dinastia. E dentro dessa dinastia, há templos diferentes. E tem o templo de Zico. E tem o templo de Arrascaeta. E tem o templo de gerações que ainda virão. Porque o Flamengo não termina em ninguém. O Flamengo transforma ídolos em monumentos. E transforma monumentos em inspiração. Hoje, duas estátuas caminham lado a lado. Zico, o mito eterno. Arrascaeta, o maestro moderno. E esta é a beleza disso tudo. Ambos são gigantes. Ambos são diferentes. Ambos são Flamengo. A resposta mais honesta, mais madura e mais flamenguista possível é: não importa. Zico não perde nada se Arrascaeta for gigante. Arrascaeta não diminui Zico ao ser comparado. Pelo contrário, a existência de um engrandece o outro. Zico é o Flamengo que construiu raízes. Arrascaeta é o Flamengo que expandiu as asas. Zico é o início. Arrascaeta é a continuidade. Zico é a memória. Arrascaeta é o presente. E juntos, representam tudo o que o Flamengo sempre quis ser. Talvez a verdadeira pergunta não seja:
Arrascaeta já é maior que Zico. A verdadeira pergunta é: quanto tempo falta para aceitarmos que o Flamengo criou outro monstro sagrado? O Flamengo tem essa magia, essa capacidade única de transformar jogadores em lendas, de transformar vitórias em capítulos eternos, de fazer da arquibancada um território sagrado onde cada geração escreve um pedaço da história. Zico escreveu o capítulo mais mítico da origem. Arrascaeta está escrevendo o capítulo mais brilhante do presente. E quando o torcedor olha para ambos, percebe que a grandeza do Flamengo nunca coube em um único nome. Ela sempre esteve nas eras, nos ciclos, na paixão. E é por isso que essa discussão, por mais polêmica que seja, é, na verdade, um elogio ao próprio Flamengo. Porque poucos clubes no mundo têm dois jogadores tão grandes, que até discutir quem é maior vira um acontecimento nacional. Se você gostou dessa reflexão profunda sobre dois dos maiores ídolos da história do Flamengo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que vive discutindo quem é o maior da história. Aqui contamos as narrativas que o futebol transforma em eternidade.